Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje, nós recebemos o presidente da OAB Subseção Itajaí, o Dr. Renato Felipe de Souza. Olá, tudo bem? Como é que o senhor está? Bom dia a todos. Gostaria de dizer da satisfação de estar representando a subseção aqui neste dia. Dizer que a subseção está aberta e convidamos a todos a participarem. Eu me chamo Renato Felipe de Souza e sou o presidente da subseção Itajaí. O Dr. Renato, ele assumiu no dia 1º de janeiro de 2019, ao vencer uma eleição com chapa única no dia 28 de novembro. Pela segunda vez consecutiva, a subseção Itajaí elege um presidente. É uma espécie de consenso, é isso? Como é que foi todo esse processo para que o senhor assumisse agora pelos próximos 3 anos a presidência da OAB Itajaí? O nosso presidente que me antecedeu, o Dr. Murilo José Zipper da Silva, fez uma gestão inclusiva, uma gestão democrática. Ele dava autonomia às comissões para que pudessem trabalhar. E esse trabalho de base que ele fez, de democratizar o acesso dos advogados à OAB, fez com que houve uma ampliação da nossa base em razão deste movimento que iniciou com o nosso antigo presidente. Foi possível um consenso entre os advogados e lançar o meu nome para que fosse presidente da subseção Itajaí. Foi um consenso. Houve um movimento paralelo na tentativa de lançar uma outra chapa para concorrer, que era muito legítimo e válido, porque a democracia está aí, nós devemos respeitá-la, mas a maioria maciça dos advogados resolveu aderir à nossa proposta de gestão e, em razão disso, houve uma chapa única, a chapa de consenso, né? E pela segunda vez, Itajaí teve essa chapa de consenso e teve apenas um candidato, que fui eu e toda a nossa diretoria e conselho. Há uma certa coesão em todo esse processo nos últimos anos aqui na OAB Itajaí. Isso é considerado positivo ou, de certa forma, também tem os seus pontos críticos devido, às vezes, por ser exatamente consensual e não ter o outro lado? Sempre há duas vertentes. Há aqueles que defendem que os advogados têm que sempre estar no diálogo, no embate, e aqueles que entendem que a gestão com uma chapa somente gera consenso e evita litígio entre os próprios advogados. As duas posições são completamente respeitáveis, mas a nosso ver, da nossa diretoria e do nosso conselho, que a chapa única é a melhor opção. Até porque todos aqueles que compõem a nossa chapa, ou toda a nossa diretoria, são o que a gente chama autocrítico. Não é porque eu sou o presidente que eles não vão chegar para mim e dizer, olha, presidente, a sua gestão está deixando a desejar nesse ponto. É isso que a gente deseja que os advogados façam. Venham ao nosso encontro e digam, olha, vocês estão precisando melhorar isso porque está tendo problema. E a gente já tem recebido esse tipo de crítica, uma crítica, a gente fala crítica construtiva, para poder melhorar a gestão para os advogados e para a comunidade de modo geral, porque as nossas ações refletem em todo o coletivo. Quem são os demais advogados que compõem a nova diretoria? Nós somos em 5 diretores. O presidente, que sou eu, o nosso vice-presidente é o Dr. Marco Antônio Cachel, a secretária-geral é a Catherine Schubert Tavares Basto Gama, o nosso secretário júnior é o Márcio Felau e o tesoureiro é o Dr. Douglas Felipe Mafra. Essa é a diretoria. Além da diretoria, tem 39 conselheiros. Então, 39. Nós somos ao total 44, né? Então tem a diretoria, que a gente chama de executiva, é a que administra o patrimônio da subseção, que compreende a sede, as salas no fórum, o campo de futebol, e o conselho, o órgão soberano da OAB, que decide as questões mais relevantes, tanto no nível de processo ético disciplinar, como nas questões que dizem respeito à coletividade. Quantos advogados temos em Itajaí hoje? Em torno de 1.790 advogados, 1.790, pelo menos foi contabilizado na última eleição. Mas tem mais que isso, porque essa contabilização considerou apenas os possíveis os advogados que podem voltar, mas nós temos uma margem de inadimplência, mas ao todo deve chegar em Itajaí em torno de 2.000 advogados. Esse número é bom para o número de habitantes que Itajaí tem?
Existe uma certa resistência dos advogados no modo geral. Há um excesso no mercado, ou a concorrência faz reduzir o valor dos honorários do advogado. Não me parece uma quantidade excessiva. Há trabalho para todos, né? Hoje em dia, com a conscientização dos direitos das pessoas, eles têm buscado os advogados não só para a parte litigiosa, mas também para a parte preventiva, para evitar o conflito. Ou então, procurar se garantir através da orientação técnica para evitar um problema futuro, como, por exemplo, um contrato mal feito, né? Um divórcio mal feito. Então, os advogados geralmente são consultados nesses aspectos. Mas existe realmente digamos assim, um movimento no sentido de reduzir os custos de direito devido à proliferação deles. Mas me parece que o mercado seleciona o profissional, né? Esses contrapesos no sentido de reduzir o alcance dos cursos é positivo, mas o mercado ao final seleciona um profissional ético, aquele que trabalha de forma correta, aquele profissional comprometido com a causa, fiel e ético. Esse é o que o mercado seleciona. A prova da OAB também gera um certo filtro ali, pelo menos na questão do conhecimento. Né? Sim, a prova da OAB é um filtro, ela é prevista em lei, né? É uma forma de avaliar todas aquelas pessoas que vão lidar com seus problemas, às vezes, mais graves, como a liberdade quando você estiver preso, o seu patrimônio, o pós-morte, que é inventário, cuidados para a liberação de contas e até uma orientação, porque o advogado, por incrível que pareça, ele não é só um profissional técnico, ele é vários profissionais dentro de um, ele é psicólogo, financeiro, tudo isso ao mesmo tempo. Então o advogado, ele orienta em todos esses aspectos e a prova da OAB só vem a confirmar a necessidade de uma avaliação criteriosa para que o profissional esteja habilitado realmente para ser advogado, para que possa passar à população, à comunidade, uma atenção certa, adequada, evitando assim perecimento de direito, evitando danos à própria pessoa. A OAB tem mais de 30 comissões temáticas. São quantas atualmente hoje? São em torno de 39 comissões. 39 comissões. 39 comissões. Todas já estão empossadas, todas já estão compostas? Quase todas. Faltam umas 6. Porque a gente está avaliando ainda quem vai designar. Como a nossa gestão iniciou 1º de janeiro de 2019, e para preencher todos esses cargos leva um certo tempo e um certo critério. Então, em torno de 6 comissões ainda precisam ser preenchidas. A gente está avaliando quem vai designar os presidentes para ela, devido a repercussão que dá o presidente de comissão na comunidade e, sobretudo, no auxílio à diretoria da subseção. São as engrenagens da OAB, né? É o coração, eu diria. É o coração da OAB. Porque é das comissões que saem os problemas e geralmente saem as soluções. Geralmente a comissão funciona da seguinte forma: a diretoria pretende fazer uma avaliação sobre um determinado tema. O que se faz? A diretoria encaminha isso para a comissão para avaliação, estudo e parecer. A comissão faz a avaliação, faz o levantamento, registra o problema e dá uma solução. E essa solução que a comissão dá é encaminhada à diretoria e algumas vezes ao conselho para deliberação. Então funciona mais ou menos assim: chegou o problema, a gente encaminha para a comissão e pede a avaliação e depois eles dão um retorno com a possível solução e avaliação do seu ponto de vista técnico. E a gente decide baseado geralmente no que foi deliberado nas comissões. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já!
Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o presidente da OAB Subseção Itajaí, Dr. Renato Felipe de Souza. Bom, doutor, quero que o senhor se apresente um pouco para a gente até conhecer quem é o novo presidente da OAB, que desde 1º de janeiro está à frente da entidade aqui no município e onde que já atuou na área do direito e também o engajamento dentro da própria OAB nos últimos anos. Bom, eu me chamo Renato Felipe de Souza. O meu movimento dentro da OAB iniciou quando eu fui presidente da Comissão de Jovem Advogado, depois eu fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário, também fui membro da Comissão de Prerrogativa e outras comissões dentro da subseção de Itajaí. Também fui membro da Comissão Estadual de Jovem Advogado, isso faz alguns anos já. Depois disso, eu participei como secretário-geral da subseção na última gestão do Dr. Murilo Zipper, que é quando ele era presidente, e agora fui o presidente eleito na subseção. Eu sou advogado, eu milito mais ou menos uns 16 anos. O meu foco é a área previdenciária, né? Eu tenho atuação forte nesse ramo já há alguns anos já. E eu também já fui professor universitário de Direito Previdenciário, já estou há alguns anos afastado. E sou mestre pela Univale aqui de Itajaí. Bom, a gente teve nos últimos meses a repercussão da mudança, da troca, na verdade, da sede da Justiça Federal de Itajaí. Ela saiu aqui do lado da Avenida Contorno Sul, Abrão João Francisco, ao lado da Câmara de Vereadores, e agora está localizada na Praia Brava. Como a entidade, como a AB local percebe essa mudança, ela vai trazer algum impacto, na opinião de vocês, para o acesso do cidadão ao órgão? Sobre esse tema, nós vamos ter uma audiência pública na OAB no dia 13 de março, às 19 horas. Já convido toda a comunidade para participar, que é aberta. E o tema é exatamente esse, a alteração do endereço da Justiça Federal, da Avenida Abrão João Francisco para Oswaldo Reis, né? que fica anexa ao Hotel Wilton. Nós recebemos múltiplas reclamações, tanto dos advogados como das pessoas, dos hipossuficientes, no sentido de que o deslocamento até aquela localidade é difícil. As questões administrativas, por exemplo, a sala de perícia da Justiça lá no Hotel Wilton, onde está situado, não passa cadeira de rodas, o piso não é antiderrapante, a linha do ônibus, para quem vem, não de Itajaí, porque a Transpiedade ainda chega até lá, mas outros municípios têm uma certa dificuldade de acesso, sobretudo que tem um consórcio da ANFRE para mudar a linha do ônibus para passar pela BR-101. Ou seja, quem vier de Itapema, Balneário Pissarras, Penha, vai ter que ir até a rodoviária. Você imagine só, por exemplo, vai ter que se deslocar até a rodoviária de Itajaí, da rodoviária pegar um ônibus para chegar até a localidade. Quando aqui o acesso era muito simples e muito fácil. Ficava próximo à BR-101, uma estrutura voltada para atendimento da população, com estacionamento, não é um problema que não tem. Não tem estacionamento nem para a população, nem para os advogados, nem para os procuradores federais e nem para o Ministério Público Federal. O estacionamento é pago, é um local que não tem estacionamento nas vias públicas, né? E não tem sequer um bicicletário lá. Então, quer dizer, nós estamos levantando esses dados, nós solicitamos também para a direção da Justiça Federal de Itajaí o contrato de dispensa de licitação, estamos aguardando esses documentos para poder avaliar. E vamos aguardar a audiência para ver a manifestação da comunidade dos advogados, para que seja formada uma opinião e também seja apresentada uma possível solução para esse problema. Nós não sabemos ainda qual é a solução, se é a mudança, se é abrir um outro local só para definir audiência, perícia, um local mais acessível. Tudo vai depender desse movimento que a gente está tentando promover aqui em Itajaí. Aqui na Contorno Sul era muito acessível, porque tinha, além do estacionamento, um terminal de ônibus. Quase em frente. E a ciclovia. A ciclovia, bicicletário. Tem outro detalhe lá, a Justiça se deslocou até lá e lá a Caixa Econômica Federal, que vai atuar lá, por exemplo, não recebe dinheiro.
Então, ou seja, você vai até lá pagar umas custas, a custas do processo não vai poder receber. A transferência vai ser somente eletrônica. Então, isso dificulta também a movimentação. Imagina, tu deseja pagar um determinado débito, não vai conseguir porque só aceita a transferência eletrônica. Nem todo mundo tem conta na Caixa. O que vai fazer? Vai andar com dinheiro? Vai ter que se deslocar até o centro de Itajaí para pagar? Então, algumas coisas foram feitas e não foram pensadas. A gente precisa conversar com os autores que tomaram a decisão para que a gente tenha um conjunto formado por que teve essa tomada de decisão. E se é possível, às vezes, remodelar isso de alguma forma. É bom reforçar, então, essa audiência pública que acontece agora em março. 13 de março, 19 horas. 19 horas. Na sede da OAB, que inclusive fica bem próximo aqui da Câmara dos Vereadores, fica na ruazinha, próxima à pista de atletismo, fica a Avenida José Carlos Mendonça, número 100. O público-alvo são os advogados, mas toda a comunidade está convidada. Toda a comunidade está convidada. Inclusive, a gente está fazendo um movimento para a comunidade. Já convidamos a Associação de Moradores, através de um colega nosso que é advogado, o Dr. Marco. Estamos mobilizando também outras subseções, como de Navegantes, Balneário Pissarras e Balneário Camboriú. Também vou fazer uma visita também em Itapema, para o nosso presidente da subseção de Itapema e de Camboriú também, para mobilizar toda a circunscrição judiciária que está sede da Justiça Federal de Itajaí, que responde por todo esse passivo, digamos assim, para que eles venham também, debatam conosco se essa é a melhor opção para todos ou não. Ou criem opções de acessibilidade. Principalmente questões assim, prévias, questões mínimas, né? Piso antiderrapante, a cadeira de roda que possa passar na porta, porque isso é inadmissível hoje em dia. Ainda mais a Justiça Federal, que geralmente é vanguarda no direito dessas pessoas necessitadas. Bom, um dos efeitos de todo esse processo eleitoral que tivemos no mês de outubro e agora, já a partir de 1º de janeiro, novo governo, tem sido a intensificação das discussões de pautas polêmicas, tanto no STF quanto também nas políticas de governo, né, nas políticas anunciadas pelo governo. Como que a OAB tem buscado se posicionar, levando em consideração que há uma executiva nacional, outra estadual e uma municipal em cada localidade? Quais são os desafios para manter uma certa unidade nesse sentido? O desenho da OAB, para quem está dentro, é bem perceptível. Existe uma divisão administrativa dentro da OAB. Existe o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal é o órgão máximo da OAB, e ele se posiciona sobre temas de nível federal, que envolvem toda a União. Então, esse é um órgão, ele se posiciona assim. Nós temos as seccionais, que são os conselhos estaduais, que respondem pelo Estado todo, e eles se manifestam sobre questões de nível estadual, que diz respeito à coletividade estadual. E tem as subseções, que se posicionam sobre questões locais. Então, por exemplo, o Conselho Federal não pode vir aqui se posicionar sobre um determinado tema que diz respeito, por exemplo, a uma lei municipal. Compete à subseção fazer isso. É assim que se divide. Muitas vezes os presidentes, a diretoria e o conselho da subseção não concordam com alguns posicionamentos. Isso faz parte da democracia, mas sob o ponto de vista da unidade da OAB, tem esse respeito e tem esse colegiado que assim decide. Então, o Conselho Federal são representados por nossos conselheiros federais. Santa Catarina tem a cadeira que é composta são 3 conselheiros federais e é por bancada. Então, cada ente da federação, cada estado tem seus conselheiros que representam os advogados daquele estado. E lá voltam temas polêmicos, como, por exemplo, o pedido de impeachment da presidente Dilma, foi um tema polêmico, e um dos mais variados possíveis, né? Então, existe essa divisão, né? É claro que todo ser humano, eu como você, somos sujeitos a uma série de opiniões sobre todos os temas possíveis. Mas como dirigente da subseção, o posicionamento tem que ser voltado para essas coisas, né? A não ser quando o Conselho Federal ali abre, olha, nós entendemos dessa forma sobre esse tema. Aí as subseções geralmente se inserem também e se manifestam dando apoio. Mas senão a gente sempre a tentar comprometer, a acompanhar o Conselho Federal.
Bom, nós vamos chamar um intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta e vamos continuar falando a respeito até dessa questão, desses desafios sobre o posicionamento da OAB, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Voltamos em seguida, até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o presidente da OAB, subseção Itajaí, Dr. Renato Felipe de Souza. Nós terminamos o último bloco falando a respeito dos desafios para manter a unidade na entidade, na relação do diálogo entre a OAB nacional, a OAB estadual, a OAB municipal e das demais localidades também. Porque todos os dias surgem pautas polêmicas nos demais poderes, também no STF. Aí eu pergunto para o senhor, como equilibrar tudo isso, sendo que a gente vive uma polarização política? Então os membros da OAB certamente são políticos e também respondem e representam determinados grupos sociais. Manter equilíbrios para manter a discussão ali sempre técnica e também política, não descambar para o lado ideológico, para o lado religioso, para o lado cultural, às vezes ia acabar gerando conflitos como advogados não concordarem com determinadas posições da própria entidade. Os advogados são os mais críticos. Não se tem hegemonia dentre os advogados. Dentro da OAB também não é diferente. As subseções às vezes têm um posicionamento contrário às seccionais têm um posicionamento contrário ao Conselho Federal. Mas essas questões a gente tenta resolver internamente entre os presidentes de subseção com o Conselho Estadual ou com o Conselho Federal. Mas a ideia é sempre passar um todo, uma unidade que se posiciona sempre de forma técnica e apartidária. E como é que se baseia isso? Sempre valorizando os pilares da democracia. Liberdade de imprensa, os direitos individuais, os direitos sociais, sempre valorizando o cidadão e a sua independência e sempre sabendo que quem é o centro dos direitos é o cidadão em si e o coletivo, sempre avaliando isso. Quando há choque, a gente sempre dá prevalência ao coletivo e ao cidadão. Então é assim que a gente faz a avaliação. Porque para chegar até uma conclusão técnica, às vezes se chocam as leis e chocam-se os princípios. E sempre tem que ser feita uma valoração, e a valoração ela é subjetiva, a depender de cada um, né, se toma às vezes um posicionamento dando preferência a uma determinada legislação. Porque o direito ele é dinâmico e ele admite, em algumas situações, várias interpretações. Há casos que não. Tem um caso que é dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então a gente sempre tenta se posicionar de forma técnica, mas nós somos seres humanos. E os seres humanos têm tendências, né? Mas a gente sempre tem. Por isso que a OAB sempre tem um colegiado, um conselho. Um tema que é muito polêmico é levado ao conselho. Porque daí o que acontece? O conselho decide, não é uma pessoa só. O conselho decide. São advogados experientes, são advogados que já têm uma história, já têm um engajamento na sociedade. Então, geralmente, a gente leva temas polêmicos para o Conselho. E no Conselho Federal não é diferente. E no Conselho Estadual. Quem decide é o Conselho os temas polêmicos. E aí, quando é chamada pela sociedade a se manifestar sobre determinada questão, aquela decisão desagradando a alguns, é natural que, às vezes, tomem até algumas pedradas, algumas... Isso faz parte, isso faz parte da democracia. A OAB sempre defende a democracia. A democracia é a divergência de opiniões, né? A gente tem que estar aberto a isso. O que não é possível admitir é o excesso, digamos assim. O que eu digo como excesso? Os ataques pessoais, ataque à honra, ataque ao indivíduo, né? Coisas que são desnecessárias, mas um pensamento construtivo, contrário, dentro da democracia é muito interessante. Porque a divergência é que faz as pessoas crescerem.
né? E a gente sempre respeita isso. E nem sempre, talvez, o OAB esteja certo sobre determinados temas. Mas, às vezes, vem a divergência e faz aclarar algumas situações que até então não eram percebidas. E a OAB, se for o caso, dependendo da situação, se posiciona de uma outra forma. A depender, claro, uma construção técnica. Geralmente, quando a OAB se manifesta, dificilmente volta atrás, mas nada é impossível. Porque, exatamente por causa da democracia, é a conversa, é o diálogo, é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Tudo isso ajuda aquelas pessoas que estão atrás do OAB a tomada de decisão, baseado sempre na ética, na lei, no respeito ao cidadão e à democracia. Justiça do Trabalho. Um dos primeiros movimentos da nova gestão federal foi tentar fechar a Justiça do Trabalho ou limitar a sua atuação. E a OAB se manifestou aqui no município de Itajaí. Como é que está essa situação e qual o impacto se por acaso ela vier a fechar? Essa questão é uma questão muito delicada, porque o nosso presidente eleito, ele falou algumas vezes que a Justiça do Trabalho era desnecessária e cabia a extinção dela. Não é tão simples assim extinguir a Justiça do Trabalho. Porque para extinguir a Justiça do Trabalho tem que ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, porque a Justiça do Trabalho é prevista na Constituição. Não é tão simples, não basta uma palavra. Mas só esse anúncio já motivou o Conselho Federal a se posicionar ao contrário. Aí está aquela questão da unidade. E todo o Brasil, as subseções, e junto com outras entidades como a BRAT, a AMATRA, a ANAMATRA e todos esses órgãos se posicionaram contra. Aqui em Itajaí, a Comissão de Direito do Trabalho, nosso presidente, doutor Andrei, nós fizemos um movimento contra a extinção da Justiça do Trabalho, que reuniu em torno de uns 80, 90 advogados e foi, inclusive, com o apoio dos servidores da Justiça do Trabalho e dos juízes que, inclusive, se manifestaram através do doutor Ricardo Início, que é o juiz da Terceira Vara do Trabalho, de forma muito, muito pontual contra a extinção. Se extinguir a Justiça do Trabalho como se pretende ou como se anunciou, todas as demandas iriam, pelo menos é a ideia inicial, iam para a Justiça do Estado, que já está completamente assoberbada de processo, que não tem a mínima estrutura de resolver o conflito entre empregado e empregador, porque é uma questão técnica diferenciada. Nem competência. Nem competência. Eles teriam que rever tudo, montar uma outra estrutura só para atender. Imagine, em Itajaí nós temos 3 horas de trabalho para atender todas essas demandas. E se o senhor for ali, né, ou qualquer pessoa da comunidade for segunda, quarta e quinta, vai ver que é uma audiência a cada 10 minutos, para ver a quantidade de demandas. E as demandas de Justiça do Trabalho, ou quase 80%, ou diria talvez até mais, são relativas à rescisão do contrato de trabalho que não foi paga. Quer dizer, são questões pontuais. Daqui a pouco tem um colega que fala isso, que o trabalhador vai no facão resolver. Porque senão o Estado não dá amparo, ele procura métodos alternativos de resolução. Aí ele diz, não, vai para o facão. Tá? É complicado isso. A Justiça do Trabalho é uma porta que se abre para o trabalhador e até para o próprio empregador resolver um conflito. Com a chancela do Estado. Acredita que esse ano essa pauta não volta mais? Não, assim, o presidente encaminhou para o ministro, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, um comunicado que ele não pretende extinguir esse trabalho. Mas o que é curioso é que isso veio logo após esse movimento a nível nacional contra a extinção da Justiça do Trabalho. A OAB é plenamente contra a extinção da Justiça do Trabalho, não vê o mínimo sentido de extinguir. É uma justiça que funciona, uma justiça modelo, devia ser copiada inclusive em todas as outras. Ainda falando sobre a Vara do Trabalho, a nova diretoria foi conversar com os juízes, foram em alguns gabinetes de juízes para buscar um entendimento quanto a uma medida que estava prejudicando aí o trabalho dos advogados. Circular 30 de 2018, o que significa tudo isso e o que os advogados estavam tendo de prejuízo? Bom, essa circular 30 foi expedida pelo Corregedor do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, ela dizia basicamente o seguinte, que o advogado, para sacar o valor do cliente, ou para ter direito ao valor que ele contratou, ele devia apresentar o contrato de honorários, e se ele não apresentasse o contrato dos honorários, presumia quitar dos honorários e o valor era liberado direto para o trabalhador.
que acontece? Isso é um problema grave, né, na advocacia. Inicialmente, o advogado, a maioria dos contratos de honorários são verbais, tá? Isso não deveria ser, mas é. Porque existe uma fidúcia, uma confiança entre o advogado e o cliente. Então o advogado não se preocupa no contrato, porque o alvará é expedido em nome do advogado, o advogado recebe e repassa para o cliente. Eles queriam alterar esse procedimento, só que não pode fazer isso, porque o que acontece? Se o cliente deseja restringir que o advogado não receba, ele tira esse poder do advogado, que é o receber da quitação. Então eles queriam passar por cima desses poderes do advogado com essa medida administrativa que não tem cunho legal nenhum, uma medida interna corporis que não tem nenhum efeito vinculante. A lei garante ao advogado isso. Não só a lei, o Código Civil também diz. Então nós conversamos com os juízes das 3 varas de trabalho aqui em Itajaí e eles se posicionaram pela ineficácia dessa resolução, dessa circular, e estão liberando para os advogados o valor das reclamatórias trabalhistas, que é o certo, porque o advogado está sujeito à apropriação indébita, infração ética. Então é pesado a penalidade para o advogado se eventualmente se apropriar, que isso pode até acontecer, mas são poucos os casos, né? Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu não posso perder a oportunidade de perguntar para o senhor, que falou que milita na área previdenciária, que é professor de direito previdenciário, a respeito da sua opinião e quando que a OAB vai se posicionar a respeito dessa proposta de reforma da Previdência que começa a tramitar no Congresso. Já foi feita uma MP 878, se não me engano, esse é o número que já fez algumas alterações que diz respeito à carência do benefício do auxílio-doença, para restabelecer a carência, a matemática, a forma de cálculo também do benefício, e as coisas são complicadas. A reforma vai atingir diretamente o trabalhador. A OAB se posiciona contrário, já tem, me parece que foi noticiado, eu posso até confirmar isso, uma comissão para avaliação dessa reforma, mas é a OAB contra. Porque não existe essa pseudo, como vem propagando, esse déficit na Previdência. O problema é que quando eles fazem um cálculo do saldo previdenciário, eles consideram parte das receitas, não toda a totalidade da Seguridade Social. Não entra, por exemplo, PIS, COFINS, contribuição social. Eles só pegam parte disso e eles calculam o débito dos benefícios mais assistência social, que não é da Previdência, isso. Não é cálculo, isso é do governo, é dinheiro do governo, tem que ser. E aí mostram ali que existe um déficit. Mas eles não pegam todas as receitas. Tanto é que a coisa não se justifica, que tem uma medida chamada DRU. Já ouviu falar disso? Se chama desvinculação de receita da União. Como é que eles desvinculam receita da Seguridade, se ela é deficitária, e mandam para outro lugar? Então não fecha, os argumentos não fecham. E geralmente quem paga a conta de uma má gestão, uma má administração é sempre a população. E sobretudo a mais carente, que não faz o mínimo sentido. Se daqui a algum tempo, se for implementadas as medidas e for aprovada, você ter tanto se aposentar, alguém que trabalha no sol a sol, não tem como, é inviável. A Previdência ela tem que verificar a condição do trabalhador, tem que respeitar o limite dele. E isso que a gente sempre defendendo a comunidade, né? Defendendo o interesse do cidadão. Esse assunto é um que renderia um programa inteiro, né? E tem outros aqui, outros temas ainda que eu queria conversar com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas certamente nós teremos novidades nas próximas semanas, né? E a OAB estará mais presente aqui conosco na TV Câmara, até para comentar sobre todos esses temas que são de interesse ao cidadão. Muito obrigado, doutor Renato, que o senhor tenha uma excelente gestão e conte conosco. Eu que agradeço. Gostaria só de finalizar dizendo que a OAB está à disposição. Eu dou expediente segunda, quarta e sexta, das 10 ao meio-dia na sede da subseção. Não precisa marcar, é só chegar lá. Se alguém na comunidade quiser nos procurar sobre algum tema de relevância da coletividade, o presidente da subseção está à disposição para qualquer pessoa. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.